Você já Esse viu alguém trabalho é falando em cima interessante, do trabalho? inclusive sofri muita ameaça, né, com esse trabalho. Foram quase 12 anos de pesquisa intensa, fui em presídios, delegacias, ouvi policiais penais, ouvi policiais civis, peritos do DPT, do IML, e realmente foi um trabalho bem rebuscado. A gente pôde realmente estudar a fundo. Aí em 2012 nós lançamos essa primeira cartilha. Ela foi fruto de um trabalho de 12 anos de pesquisa. Então, foram mais de 40 mil fotografias que nós pegamos do acervo das polícias civis, dos departamentos de proteção à pessoa, das delegacias de combate a furtos e roubos de veículos. Então, eu visitei várias delegacias especializadas, delegacias da área, em vários bairros, as unidades prisionais e também no IML. Então, foi um conjunto de fotografias que foram tabuladas, inquéritos policiais, processos penais, e nós fizemos uma tabulação. A pergunta era simples: será que tatuagens específicas elas teriam relação com alguns crimes previstos no Código Penal? Existe de fato essa relação? É coincidência? É preconceito? Existe de fato essa lógica? Então, tudo era uma pergunta que nós não tínhamos uma resposta. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, como é que surgiu esse trabalho? Primeiro, eu não, da noite pro dia, eu não pensei, vou fazer aqui uma pesquisa sobre tatuagens. Surgiu basicamente numa situação bem interessante. Eu estava no meu terceiro ano da academia, eram 4 anos de academia, e no meu terceiro ano, já indo pro quarto ano, eu comecei a juntar materiais, montando meu acervo no meu notebook, para preparar minhas aulas, para quando eu formasse, indo para as unidades policiais, eu ter material para ensinar. E eu tinha especial interesse pela matéria armamento e tiro. E dentro da matéria armamento e tiro, nós tínhamos um módulo que tratava-se de stopping power, poder de parada. Quantos disparos são necessários para neutralizar um indivíduo? Dizem E que é sobre um violenta mito, né? emoção, né? Sobre agressão, ele parte para cima do policial. Então, quantos disparos seriam necessários para neutralizar aquele indivíduo? Então, claro que é uma pergunta subjetiva, depende da distância, da composição física, do tipo do calibre, né? Da distância dos dois corpos, enfim. E aí eu comecei a separar fotografias de combates, de confrontos policiais ou confrontos entre bandidos, e as pessoas foram baleadas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a separar pastas por calibres, ferimentos e os seus calibres. Ferimentos produzidos por calibre 22, calibre 38, calibre .380, calibre .40. Eu fui separando por calibres. E daí, nessas pastas eu colocava. Eu queria mostrar para o aluno: olha, um projétil, calibre tal, ele provoca tal lesão. Se a ponta for ogival, se a ponta for oca, se a ponta for expansiva, vai produzir tal tipo de lesão, assim, assim. Eu queria ter um acervo que facilitasse para aquele aluno da academia um melhor entendimento sobre armamento e tiro. Então, voltava tudo para balística aí, digamos. Armamento e tiro aí. Exatamente. E aí, quando eu estava já com uma quantidade significativa de fotografias, eu comecei a perceber que, eventualmente, aparecia imagens da Índia, do palhaço, uma caveira, uma teia de aranha, um escorpião, e eu não entendia muito bem qual era aquele padrão, se significava algo, se era alguma coincidência. E aí, ao invés de separar por calibres, eu comecei a separar por imagens. Então, abri uma pasta só palhaço, uma pasta só índio, uma pasta só caveira. E fui, tudo que eu ia identificando, eu ia separando. Eu comecei a pensar, poxa, mas por que a Índia? Eu ouvi nos corredores dos quartéis, nas delegacias, os mais antigos, e a tatuagem da Índia era matador de polícia. A tatuagem do palhaço, do Coringa, era matador de polícia. Pode prender que... Pode puxar aí que é matador. Só que não tinha manuais na Bahia, especificamente. Você não achava nada escrito falando sobre isso. E a outra pergunta: por que o palhaço? Por que a Índia? Qual era a origem deles? Como é que isso se perpetuou ao longo do tempo? Isso é algo
temporário, localidades no Brasil. Esse mesmo personagem pode ter traduções diferenciadas. Como é que funciona isso? Eu não tinha nada escrito. Eu achei um material relacionado ao Carandiru, onde apresentava algumas imagens. Aqui, por exemplo, nessa imagem, só para nível de curiosidade, palhaço. Eu identifiquei que na Rússia, a máfia russa, ela também tem um palhaço. A mesma característica que nós temos, armado, muitas vezes com um punhal, uma arma branca, uma arma de fogo. Você tem imagens relacionadas, por exemplo, ao Coringa, que também são A feição imagens do que rosto, nós assim, é bem identificamos. característico. Exatamente. Então, eu tenho aqui na Rússia. Essa primeira cartilha, ela não foi tão disseminada. Na segunda versão, em 2016, quando eu fui dar aula na Guarda Civil Municipal, aí durante minha aula, entrou um repórter para verificar os conteúdos que estavam sendo passados, né? A guarda ia desfilar pela primeira vez, no 7 de setembro, aquela coisa toda e tal. E aí a repórter entrou e perguntou: e qual o tema aqui que você está palestrando? Eu falei: tatuagens criminais. Aí, tatuagem criminal e tal. Eu sei que depois dessa reportagem estourou. Foram mais de 40 países que replicaram reportagens. França, Inglaterra, Rússia, China, México, Estados Unidos, Canadá. Eu prestei, na época, formações a diversos meios de comunicação. E por que esse material rodou o mundo inteiro? Porque em grande parte dos países, grande parte dos elementos simbólicos que eu encontrei aqui na Bahia e em vários estados, também o tem em outros países. Exemplo do palhaço. Pode passar a imagem, por gentileza? Aqui, por exemplo, Estados Unidos, eu tenho lá de novo palhaços. Essa aqui é a gangue MS-13. São os Maratrucha. Eu já ia falar com a região mexicana, que essas letras é bem característico. Exatamente. Então, o MS e o palhaço ali de novo. E o palhaço, lá na ponta. Aqui você também tem outras variações de palhaço. E aqui, uma outra característica que eu nunca vi aqui no Brasil ainda. Mas nos países da América Latina, às vezes você encontra uma mulher, uma feição parecida com a Índia, mas com um desenho, uma maquiagem de palhaço. Então eu já vi, por exemplo, mulheres com maquiagem de palhaço e outros personagens também com a maquiagem do palhaço. Então, às vezes, nem sempre é só o palhaço, mas também outros personagens que podem vir maquiados com o palhaço. Então, lá no México, aqui, ó, a mesma imagem, é outro personagem, outro preso. Você encontra uma mulher, uma feição parecida com a Índia, seria uma versão, lá chamam de Kiara. E aqui uma Índia, e ela mesma também com o mesmo personagem da Índia. Passa aí. Na Rússia, uma outra imagem que é muito comum também nos presídios brasileiros. Teia de aranha. Teia de aranha. Normalmente ele é tatuado na altura dos cotovelos ou na altura dos ombros. E a depender da localização dessas imagens, você tem um conceito diferenciado e o nível de periculosidade desses indivíduos. Então, aí você tem esses personagens. A Rússia, pode passar? Aqui no Brasil, a mesma lógica, o mesmo padrão de imagens se repetem. E aí são vários presos em diversas localidades, em diversas regiões da Bahia e do Brasil. Elas podem vir somente a teia de aranha, elas podem vir com aranhas subindo ou descendo. Cada um tem uma identidade diferente, cada um tem um padrão de identificação diferente. Aqui na Rússia, outro padrão. Observe o formato dessa pantera. Observe o padrão dela. E aí o outro lá também é um tigre, onde ele sai como se fosse de uma mata fechada ou de um ambiente escuro. Então perceba esses dois padrões na Rússia. E aí, quando você avança na imagem, Brasil, Bahia, mesmo padrão de imagem. E aí você vê um outro preso, o mesmo padrão, aí de novo a teia de aranha. Você percebe que os padrões, eles são replicados em diferentes localidades. Norte, sul, leste, oeste, Bahia, interior, capital. Rota do crime, outro preso. Olha lá, uma imagem mais rebuscada, mais artesanal, mais amadora. Mas você vê que a ideia do personagem é a mesma da pantera. Aí não dá para, nesse momento,
trazer todas as traduções das imagens, o objetivo é mostrar o padrão. Tigre, a mesma pantera, o mesmo detalhe, o mesmo entorno, isso é um outro preso. Aí você vê lá de novo a teia de aranha, você vê armas de fogo. A teia de aranha está relacionada ao nível de periculosidade do indivíduo. Passa o próximo. Aqui foi na lavagem de Itapuã. Eu estava na academia de polícia, na lavagem de Itapuã, e aí encontrei um indivíduo com a Índia, é bem característica. Pode passar, a outra imagem lá no outro lado. Nossa Senhora Aparecida, que não tem nada a ver com religiosidade. Nesse caso específico, está relacionado a latrocínio, roubo seguido de morte. E aí esse mesmo indivíduo, passa a outra foto, olha o que ele tem na lateral. A pantera. A mesma pantera. Tá todo meio... Sim. Mas é aquele padrão que nós víamos lá atrás. Eles chegam a simular que eles são tão perigosos com essa tatuagem, bota pra dizer que fez, mas na verdade não é tão perigoso assim, chega a ter isso? Assim, os desenhos que são colocados, a grande maioria absoluta, não tem um estudo de heráldica, não tem estudos de imagens, de símbolos, eles não conhecem. O que a gente percebe muitas vezes é o seguinte, eu tenho um sacanão de um bairro tal, que é perigoso, que matou não sei quantos e tem tatuagem. Então, as pessoas replicam. Terminam replicando o comportamento dele. Ele é uma pessoa agressiva, então terminam replicando. Reproduzem atos, gestos. Então, vai por tabela, por copiar. Mas, normalmente, quem tatua e conhece mais ou menos a ideia de quem está por trás tatuado, termina reproduzindo seus comportamentos. Eu nunca vi, por exemplo, alguém tatuar um palhaço armado e, por exemplo, não praticar roubo. Ele tem uma tendência a praticar aqueles crimes e tem que ter a coragem, o desprendimento, vida louca, que você vê. São pessoas que têm um padrão de comportamento e de crimes que são muito parecidos. Aqui são algumas imagens, são muitas imagens, mas aqui são algumas imagens que eu separei como sendo possivelmente associado à prática de homicídio. Então, alguns aqui tá muito simples, tá muito fácil. Quem conhece minimamente o Código Penal, aqui, artigo 57, roubo. O outro lado lá, no outro punho, o artigo 121, matar alguém, do Código Penal. Então, às vezes, as tatuagens, elas podem expressar sentimentos, expressar ideias sobre alguém ou algo, a sua hierarquia dentro da organização, a forma como ele pensa o Estado ou os seus inimigos. Ele pode ter frases, imagens que representam, por exemplo, uma ofensa ao inimigo. Ele está intimidando o inimigo, ele tem a ideia de intimidar a vítima, de intimidar o policial, o Estado. Então, são vários grupamentos e ideias de símbolos que podem representar essa ideia de inimigos, eu sou o cão, eu sou o miserável. Então ele termina incorporando características de determinado personagem. Por exemplo, o Coringa. O Coringa a gente sabe, acompanhando no Batman, sim, né, sim. O personagem, ele é louco, ele é insano. Então é muito comum, quando você encontra o Coringa, ele é muito aventureiro, ele parte para crimes, assalta banco, rouba banco, ele pratica... Ele é vida louca, ele tem um espírito realmente para qualquer enfrentamento. Ele, na maioria das vezes, enfrenta a polícia, enfrenta o Estado. Então são pessoas que terminam incorporando o perfil daquele personagem, muitas vezes. Então aqui tá muito claro, muito óbvio. Artigo 121, 157, passa aí. Esse cara aqui é um caso bem interessante. Eu não sei se na próxima imagem, passa aí a próxima imagem, não sei se tem uma imagem dele de frente, não, volta aí. Tem uma imagem dele de frente. Esse cara, tem uma reportagem dele. Ele foi preso em sua casa. E na sua casa, dentro da geladeira, ele tinha orelhas humanas. Ele arrancava das vítimas que ele matava. Ele colecionava orelhas dentro de copos com álcool, enfim, algum produto lá para manter esses equipamentos, esses pedaços, né, de carne humana. E ele também tinha na frente, tatuado na frente, o artigo 121,
a folha da maconha na barriga e nas costas, caixões com o nome das vítimas. Com o nome das vítimas? O nome das vítimas. Na frente dele também tinha crucifixos. Era a quantidade de vítimas que ele tinha matado. Então, isso aqui, quando você vai analisar a cultura de uma tribo, lá na época medieval, o que eles faziam? Os guerreiros colecionavam orelhas, seus pescoços, né? Um colar com orelhas. Outros colecionam dentes de animais. Outros colecionam dedos. E no corpo, as marcas de quem ele matou e de quantos ele matou. Então, numa guerra, e os índios sabem muito bem disso, as tribos, eles muitas vezes se pintavam com marcas ou com símbolos, porque ele queria intimidar o inimigo, queria mostrar o quanto ele era assustador, o quanto ele era, sabe, representava risco, a morte, ele era a morte ali encarnada. Então, muitas vezes ele ostenta tudo isso para poder demonstrar a sua raiva, né, com as pessoas, com o Estado. O escorpião também. Você vê também, por exemplo, a carpa. Eu já ia citar essa questão. Eu desafio cada um dos senhores. Vá no Google aí agora. Bote lá, suspeito, tráfico de drogas, pesquise por imagens. Você vai ver uma cacetada de reportagens, Brasil inteiro, e você vai ver, eventualmente, algum indivíduo com a imagem de uma carpa. Ela pode estar subindo, pode estar descendo, pode estar em conjunto, pode estar com a espiral. E aí já vou antecipando. Esse projeto, em nenhum momento, tem o objetivo de discriminar pessoas. Em nenhum momento tem o objetivo de criar mais preconceito em torno de um assunto que é um tabu, mesmo em pleno século XXI. Então o objetivo não é discriminar pessoas que tenham tatuagens. Eu não tenho tatuagens, já tive vontade de fazer, mas em nenhum momento tive a intenção, tenho a intenção de discriminar pessoas ou criar mais preconceitos. Esse estudo é um estudo acadêmico, ele foi apresentado, inclusive, na época, na UFBA, numa pós-graduação que eu fiz, de prevenção do crime e da violência, um TCC, um estudo acadêmico, onde lá nós apresentamos didaticamente dados, fotos, houve ali uma banca que avaliou esse trabalho, e hoje esse trabalho, no mundo inteiro, é reconhecido. Essa cartilha de 2012 está no site da FBI americano. A gente já teve casos de policiais aqui, se eu não me engano, penal, que ele disse que por alguma eventualidade o GPS jogou na urreada, ele identificou a simbologia de uma facção na parede por conhecer da cartilha. Então ele já tinha, né? Isso aí, o que é que ajudou ele nesse momento? Com certeza sair de uma zona de risco. Exatamente. Então ele já tinha, ele ainda citou a cartilha aqui, eu não lembro agora o nome, quem foi, não lembro mesmo. Foi tanta gente que passou aqui, então ele identificou pela cartilha. Essa então, cartilha, como você falou, ela é uma ferramenta de consulta. Em nenhum momento, e eu oriento isso na cartilha, em nenhum momento policial se deparar com um indivíduo em atitude suspeita, encontrando algumas dessas imagens, jamais poderá tratar com preconceito, deverá sempre cruzar dados, checar as informações, porque, infelizmente, muita gente tatua sem saber o que é. Exato. Né? Encontra aí nas redes sociais, encontra aí, e não encontra, muitas vezes, a identificação. Por isso que eu fiz muitas palestras. Ainda hoje eu faço. Em São Paulo, quando eu lá estive, eu palestrei para vários policiais militares em São Paulo. Escolas, faculdades, igrejas. Enfim, eu adapto esse conteúdo para perfil das pessoas que querem ter acesso ao conhecimento. Passe as outras imagens para você ver. Porque as pessoas imaginam que é só o palhaço, que é só a Índia. Olha aqui, que interessante. Olha aqui que interessante. Mais uma vez a carpa. Tá vendo aqui o peixe? Esse peixe, inclusive, é muito utilizado por frequentadores de academias de arte marcial, especialmente artes orientais. A carpa tem uma história muito bonita. Né? Ela, inclusive, no seu período de procriação, de reprodução, conta a história japonesa, que os peixes migram de uma região para outra. Sim. E muitos deles, como é um longo trajeto, muitos terminam morrendo ou não chegam ao final desse destino. E aqueles peixes, aquelas carpas que conseguem chegar nessa localidade, vão ter sucesso, poderão se transformar em dragões. Então há toda uma história muito bonita que tem a ver com a prática da arte marcial, desenvolvimento, progresso, superação de dificuldades.
mas que, infelizmente, alguns segmentos do crime utilizam, se apropriam de certas imagens, de certas simbologias, para comunicar algo que é muito próprio deles. Então, aqui, por exemplo, você está vendo aqui 3 cartas do baralho. O que você percebe aqui nessas imagens? O que você está vendo aqui de diferente? Tem um A, tem um 5, né? Isso. Letra A. E o 5, não é isso? E aqui é o 7. E aí você percebe algo de estranho? Essa Aí eu carta? ia para um 5-7. Um 5-7. E por que um 5-7? A letra A é a primeira letra do alfabeto. Número 1. Por exemplo, nós temos aí o 1533. É, Você vê muito pichado em vários muros, em vários bairros. Então, 1533. 15 é a 15ª posição da letra no alfabeto, letra P, de pato. 33, CC. Então, 1533, PCC. Aqui na Bahia, facção CP, Comando da Paz. Você vai ver nos muros daquelas localidades dominadas pelo CP, ou Escorpião, ou 315, que é o quê? 3, letra C, 15, letra P. E aqui, ó, mais uma vez, um outro preso com as cartas do baralho, e mais uma vez, as 5 e o 7. E você percebe nesse mesmo personagem algumas frases muito comuns em presídio. Só Deus pode me julgar. Os irmãos metralha, referência a um 5-7. Frases muito comuns no presídio. Pode passar? Aqui de novo, palhaço. Essas imagens estão associadas ao roubo. Então aqui são pessoas que confrontaram com a polícia, morreram, tinham exemplos de imagens muito próprias. E quando você puxa o inquérito policial, as ocorrências, todas elas batem com natureza. Então, são palhaços portando arma de fogo, segurando um malote de dinheiro. Não é o patati patatá. A característica do desenho é muito própria. É o sorriso sarcástico, sorriso irônico, arma de fogo, arma branca, uma foice, um malote de dinheiro, almas saindo do cano da arma de fogo. Outra curiosidade, aqui eles colocam muita questão da lágrima do palhaço. Lágrimas. Eu já vi muito. Vai chegar nas lágrimas. Aqui de novo, palhaço, um 5-7. Essa cruz aqui, ó. Esse crucifixo é um crucifixo medieval. Inclusive, muito popular em uma banda. As pontas são diferentes, né? Hein? As pontas desse crucifixo são é uma ponta meio bem medieval. característica, né? Ela é encontrada numa banda muito famosa no Brasil. Não vou citar o nome para não ser processado. Mas não quero dizer que essa banda tem nada a ver com o crime. Pelo contrário. Mas a história da banda e as músicas, as letras dessa banda, ela incorpora, retrata a vida do bandido, do criminoso. Então, só Deus pode me julgar. Tá nessa música. Então, o que ele quer dizer com esse crucifixo, que é a referência a essa banda e as músicas que retrata a vida do prisioneiro, e aquela frase que nós vimos na imagem anterior, só Deus pode me julgar, quer dizer o seguinte, que praticamente ele faz o que faz, ele atua no crime, porque ele tem um motivo e só ele sabe qual, então só Deus pode julgar ele. Você não pode julgar. Cada um tem uma vida, cada um tem uma condição. Então ele tá ali no crime, fazendo o que tá fazendo, mas só Deus pode me julgar. Eu tentei sair, foi a sociedade, eu sou vítima. Então, praticamente, ele aceita a condição dele e tenta justificar aquela ação. Pode passar? Aqui, várias imagens, os artigos do Código Penal. Bacana, pode passar? Lágrimas. De novo aqui, ó, 157. Essa lágrima é interessante. Você encontra no Brasil inteiro e no mundo inteiro. É a mesma significação. As lágrimas, elas podem ter 3 traduções. Vai depender do contexto e de outros desenhos que venham acompanhando esse primeiro símbolo. Se a lágrima vier só o contorno dela e estiver vazada, significa que é o luto para alguém, um companheiro, normalmente um criminoso ou alguém que anda no seu segmento e que foi morto e que não teve a sua morte vingada ainda. Então, quando a morte desse indivíduo, companheiro, acontece, ele consegue vingar a morte, ele preenche essa lágrima. Pode também ter outro significado. Quantidade de mortes que ele praticou. Digite aí no Google. Quadrilha, tatuagem, lágrimas, quantidade de mortes. Você vai ver que tem várias quadrilhas e várias
gangues americanas, latino-americanas, que também faziam a quantidade de lágrimas de acordo com a quantidade de mortes. Eles tinham. Pode passar. Armas de fogo, sinaliza roubo, 57. Aí por isso que nós chamamos de linguagens simbólicas. Que não são somente tatuagens. Mas quais são as linguagens? Corte de cabelo, corte na sobrancelha, Recente isso, corte da corte no sobrancelha. cabelo, cores nas unhas, por exemplo, cores do boné, cores de roupa, marcas de roupas específicas. Não vou citar aqui o nome porque, inclusive, uma grande empresa procurou na época o Comando Geral, quando eu estava na ativa, para perguntar se havia alguma orientação na academia ou no centro de formação para que os policiais abordassem quem tinha determinada marca. Eu disse, claro que não. Eu vou abordar só porque tem tal marca. É preconceito. Mas nós comprovamos, através de imagens, de páginas, Facebook, de Instagram, à época, várias pessoas conhecidas, notadamente, do crime, que fazia alusão àquela marca e era a forma de comunicação. Hoje você tem algumas marcas que, se você entrar num determinado bairro, por exemplo, Bairro da Paz, aqui, Salvador, vocês vão ver muito pichado nos muros, tudo 3, tudo 2. Ela pode vir como tudo, TD2, TD3 ou T3, tracinhos. Então, quando você vê, em qualquer lugar do Brasil, quando você vê lá tudo 3, significa que aquela facção que domina aquela área, ela é uma facção que tem 3 letras. PCC, BDM, se for tudo 2, CP, Comando Vermelho e outras facções. Né? Então, isso modifica o comportamento, inclusive das pessoas que ali vivem. Então, um entregador de pizza, um motoboy, um iFood desse, ele às vezes encontra indivíduos armados naquela localidade. Se você entrar com um caminhão, baú, eles mandam abrir a fazer abordagem, ver se não tem polícia dentro. A Catarina teve um Se caso você recente, tiver- não foi, Capitão Alda, que a menina entrou na comunidade, não obedeceu a ordem de, acho que, baixar os vidros, e aí... Senta o tiro. Sentou o tiro. E aí você, que é da comunidade, você tem que ir tudo 2, tem que buzinar 2 vezes, tem que acender 2 vezes o farol. É uma reverência àquelas pessoas que vão saber que você é da localidade, que entende o código. Aqui, por exemplo, são imagens associadas possivelmente a pertencimento a facções. PCC tem várias imagens que associam ao PCC. O Yin Yang foi o primeiro símbolo que o PCC utilizou. E tem uma história. Porque o líder escolheu o símbolo Yin Yang. É um símbolo oriental, japonês, equilíbrio do bem e do mal. Mas há uma história. Né? Surgiu no baba, no futebol. Ele relata a história porque foi escolhido o Yin Yang. Não vai dar tempo de te relatar aqui. Vou trazer aqui só contextos. Volta aquela imagem ali, por gentileza. Você está vendo aqui o mago. Você está vendo aqui o Yin Yang. Você está vendo ali o Coringa segurando um Yin Yang. Então você vai ver aqui. Quem já não ouviu? Trabalho pro coroa, porra. Sim. Esse é o mago, esse é o coroa. Essa é a referência do mago, do coroa. Inclusive algumas músicas de pagode Entendeu? que ainda exalta isso. E aí você vê qual é a relação daquela facção e quem ele tá andando. É PCC? É Comando Vermelho? É CP? Passa aí. Você pode ver uma Índia segurando um Yin Yang. Aqui. Aí você volta de novo. A teia de aranha. Teia de aranha, Veja que corinhada. as imagens sempre se repetem, não são coincidências. Então, teia de aranha, o Yin Yang, PJ ali, paz, justiça e liberdade. É o lema do PCC. Você vai no presídio, os caras cantam a oração do PCC e no final, paz, justiça, liberdade. Você vai encontrar PJ ali ou só PJL. De novo, você vê ali a carpa. Aqui, 1533. O Yin Yang, PJ ali. Cabelos com ornamentação do Yin Yang. Ou a própria sigla, o 1533. Você vê aqui palhaços com o Yin Yang, 157, policial, cabeça cortada. É como se ele pegasse a foice da morte. Vocês vão ver outro desenho da morte segurando o fuzil. Também é o símbolo do PCC. E às vezes eu encontro o palhaço, ora armado com a arma longa, ou uma foice, como se tivesse pegado da morte a missão de matar policiais. Aí você vê viaturas metralhadas, um padrão bem interessante. Aqui a morte com fuzil, ou então arma longa, às vezes com foice, mas sempre com Yin Yang. Isso aqui foi na Bahia, na rodoviária que a gente pegou.
o indivíduo. Amor só de mãe, associado a indivíduos que foram estuprados dentro da prisão. Ali, PCC, palhaço, pode passar. Oi? Normalmente, não é ele que tatua. É a imagem forçada. Outros símbolos, 1533, pode vir na mão, pode vir em alguma região do corpo. Enfim. Pode passar. PJL, PJLI, pode passar. Comando vermelho, são poucos símbolos. Tasmania, principalmente é o Tasmânia, né? Muito comum na região sudeste. Aqui ainda não vi Tasmânia, mas o símbolo você vê. Facção caveira. Aqui, por exemplo, ó, modificou. Ao invés de tudo 2, tudo 3, tudo 6. E quantidade de letras da facção. Então tem tudo 5, tudo 6, tudo 7, Catiara. Aqui é o símbolo que eles fazem, gestos. Você vê muito nos jogos de futebol, nas torcidas organizadas. Sim. Então você percebe ali nas comunicações simbólicas, nos gestos, nos comandos, muitos comandos de facção. Eu trabalhei no BEP 3 anos, então nós tínhamos acesso à lista dos torcedores, né, dos times que lá jogavam. Então a gente fazia questão de olhar um a um, quem tinha registro, quem tinha passagem, quem não tinha. Então quando a gente fazia o registro, muitos deles tinha passagem. Pode passar? A própria caveira, gestos, sinais, referência a alguma outra facção. Caveira. Os cortes na sobrancelha, então 3 cortes. Então é algo já 2 que cortes. não é recente. Esse já é recente, capitão, essa foto dos cortes, ou já existia? Já, Porque hoje olha, está na mídia agora, essa questão dos cortes. Aqui, eu identifiquei tem uns 4 anos, mais ou menos. As E lágrimas voltou à também. tona agora porque veio pra mídia, teve na questão da escola no Cabula, que teve... Mas em Aqui. vários outros estados. Já. Mas essas imagens todas, lágrimas, corte na sobrancelha e no cabelo, existe há muitos anos, nas gangues americanas. Há muitos anos. Então, às vezes, chega aqui agora, mas já é uma comunicação simbólica. Aqui são algumas imagens de muros em alguns bairros de Salvador. E é o grito do CP, 315, tá vendo aqui? 3, CP. O escorpião, que é um dos símbolos do Comando Vermelho, também do CP. Aqui é um cara que morreu, confronto. De novo, o mago. As 3 pintas significa vida louca, mi vida louca, em espanhol. O 315, a facção CP. Pode passar. Aqui foi um indivíduo que também morreu, confronto. Tinha aqui a foto de um mago segurando um cetro, uma bola de cristal. Dentro, 315. Verdura, maconha, 2, enfeitando. É o tudo 2, né? Pode passar. Aqui, olha, recheado de imagens. Quantas dessas imagens nós vimos só hoje? Cartas, crucifixos, aquelas máscaras ali, ó. Tragédia e comédia do teatro. A gente vê muito em cultura, né? Sim. O que significa aquelas imagens? Se fosse para dizer que era arte, né? Ligada à arte, essas Um rindo essas e um máscaras. chorando. Sim. Só que esse rindo e chorando significa vida louca. Ele é insano, ele é colérico. Isso, nos Estados Unidos, muito comum. 315, CP. Diamante, também tem um significado muito comum. As pessoas que normalmente colocam diamante, pode ver na rede social. Ostenta uísque, carro importado, moto, todo dia. Ostentação. Há um porquê desse padrão. Pode passar. Aí, mesma imagem. A flor de lótus. A lágrima. As lágrimas. Aqui, você vê a incerteza, a certeza da impunidade é tanta. E na rua, no ônibus, né? Qualquer lugar, tudo 3, PDM, não tá nem aí. Cabeça. Pode passar? Aí que são facções Catiara. E aqui é o pentagrama, que representa a Catiara. Obrigatoriamente, os membros da facção Catiara têm esse pentagrama. E aqui são as letras. O que é que significa? No primeiro comando, recôncavo, facção Nazaré Catiara. Hoje a Catiara internacionalizou. Tráfico de drogas internacional, tráfico de armas. Tem uma operação na PF, quem digitar no Google vai ver. A PF recolheu só num apartamento de um dos líderes da Catiara mais de 10 milhões de reais. E já tem relações, inclusive, com organizações internacionais. A Geisha,
Sim, aí você sempre vai ver o mesmo elemento simbólico identificando a Catiara. Então, são um mundo enorme, são muitas imagens, são muitos E essa elementos cartilha tá simbólicos. disponível na internet, né? Esse livro de 2016 está disponível na internet. Bota lá, tatuagem, Desvendando Segredos. Você encontra para download esse livro. Nós já temos uma versão mais nova, ainda não está disponível online, mas nós temos ele para apresentação em palestras, em faculdades, eventos. Sim, aí Vale a pena. Não é ficção, não é fake news e não é preconceito. E vale ressaltar, né? Não é preconceito, é um estudo científico que foi feito, não quer dizer que aquela pessoa que fez, Jamais. porventura, alguma dessas imagens, claro, fora aquelas específicas que estão bem Sim. na clara, que é ligada à facção, mas que às vezes sem saber tá ligado ali, mas não quer dizer que o policial vai abordar somente por causa daquilo ali.